Frente a frente vamos ter as opiniões de Marco António Costa, bem-vindo, e de Manuel Carvalho da Silva, que apesar de todo este monumental investimento público em SCUT e em estradas e em autoestradas, obviamente está retido algures no trânsito aqui à volta de Carnaxide, mas chegará seguramente e o senhor terá contraditório à sua altura. Para já vou-lhe dar as boas-vindas ao painel do Frente a Frente e é seguramente um enriquecimento para o espectro de opiniões que nós temos aqui e vou-lhe, dentro do ritual do programa, dar-lhe o seu primeiro minuto inteiramente num tema à sua escolha, com considerações que só serão contraditadas se tiver aqui o seu oponente. Antes de mais, muito boa noite e muito obrigado por esta oportunidade de poder pertencer a este magnífico painel destes Frente a Frente. Dizer que será um gosto ter o contraditório do Dr. Carvalho da Silva, que é uma figura que eu muito aprecio e que me habituei a respeitar, o resultado de contacto que tivemos no âmbito da missão que ele desempenhou como sindicalista e eu como responsável governativo, como secretário de Estado, mas também ao longo dos anos sempre me habituei a ouvi-lo com muita atenção, porque era uma voz sempre pacificadora, apesar de reivindicativa. Em momentos de grande tensão era sempre uma voz pacificadora, apesar de reivindicativa. O meu minuto, se me permite, Mário Crespo, vai para dois temas em particular, que estão interligados, mas que fundamentalmente marcam a atualidade por razões que se prendem com questões que são, acima de tudo, os valores humanistas da nossa sociedade. Em primeiro lugar, referir a circunstância de hoje se evocar o Dia Mundial contra a Violência sobre Mulheres, e que em Portugal o Governo, através da Secretária de Estado da Igualdade, a doutora Teresa Moraes, tem sido uma agitadora da defesa dos direitos das mulheres e particularmente tem sido uma agitadora naquela que é a reorganização de toda a rede de proteção, nomeadamente das casas-abrigo, para mulheres que são sujeitas a esta indignidade de sofrerem perseguições, de sofrerem a violência cobarde de alguns homens que as perseguem. E a singularidade de este ano, neste dia, ter sido lançada uma campanha que será uma campanha emitida, uma campanha publicitária contra esta violência, que será emitida em todo o espaço da CPLP. E, portanto, a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, também se afirma como um espaço humanista, não apenas a sua lusofonia, mas também como um espaço humanista. É a primeira vez que acontece? É a primeira vez que acontece esta campanha em todo o espaço da CPLP. Em segundo lugar, uma palavra também a algo que hoje testemunhei e que já tinha tido a oportunidade de ter assistido ao início deste processo, que foi a inauguração de um equipamento no Concelho de Borba, promovido pela União das Misericórdias Portuguesas. Trata-se de um equipamento para pessoas portadoras de deficiência profunda e que poderá albergar resposta para cerca de 120 pessoas, criará cerca de 50 postos de trabalho e, portanto, é uma grande notícia, é uma notícia que se alia ao facto de hoje o Governo ter anunciado também, no âmbito da deficiência, mais 211 acordos que permitirão o alargamento de mais 3.441 vagas em respostas sociais que são fundamentais. Dizer só que a economia social e solidária desempenha no nosso país uma enorme importância e muitas das vezes não é percepcionada. Há muita tentação em Portugal de se olhar só para a economia pública e para a economia lucrativa privada, esquecendo-se da economia social. Ora, aqui neste caso, este equipamento consegue atingir três objetivos em simultâneo. Dá uma resposta social fundamental, cria postos de trabalho e dinamizará a economia local do Concelho de Borba, do Distrito de Évora, com a sua presença e, portanto, é um contributo muito positivo. Aqui fica o seu registro. Bem-vindo, Manuel Carvalho da Silva. Boa noite. Já tínhamos feito referência que viria com certeza e que o trânsito é impiedoso aqui à volta quando chega a esta hora. Vou-lhe pedir que comece com o seu minuto. Boa noite. Quero cumprimentar o Marco António Costa, dizer que é um prazer estar consigo aqui. O meu minuto é para fazer referência a uma situação que eu acho de enormíssima gravidade, que é a diminuição
muito acentuada do apoio às famílias. Recentemente houve a publicação de um relatório do Observatório da Família e das Políticas de Família e a situação que é transmitida é preocupante. Desde logo é feito um alerta que a fragilização crescente das famílias tem como primeiras vítimas as crianças. Mas este observatório divulgou dados que apontam Portugal, que está numa situação de crise, numa situação de grande dificuldade, grandes carências, em particular dos mais pobres, está a gastar apenas 1,5% do produto interno bruto com as políticas de família, enquanto a média da OCDE é 2,3%. O rendimento social de inserção, desde 2010, é pago a menos 46.342 famílias. O abono de família, nos últimos 3 anos, deixou de ser pago a 546 famílias. E todos os complementos, desde o complemento solidário para idosos até ao subsídio funeral e outros, vêm a descer. Hoje mesmo também é referenciado aí nas notícias que aumenta, julgo 16% ou 17%, o número de pensionistas que têm penhoras sobre as suas reformas. Isto é uma situação de sufrimento que precisa de uma movimentação do nosso país, de uma movimentação. A justificação para grande parte disso é que isto não interessa nada, é histórico, mas avalizaram empréstimos para familiares, muitos deles. Sim, muitos, mas outros não. Há uma coisa difícil de dizer. Mas há uma coisa que é relevante aqui, que é esta. As pessoas, incluindo os reformados, fizeram projetos de vida e muitos deles ao longo da sua vida fizeram investimentos e têm custos e fizeram nessa perspectiva de terem alguma coisa. Ou seja, hoje, aqueles que pouparam em muitas situações e que fizeram investimentos estão a ser fortemente penalizados, está-lhes a ser arrancado tudo. É caso para perguntar, e o que é que se passa do outro lado? O que é que se passa do lado dos ricos? Já vimos aqui o outro dia o escândalo que é o crescimento das fortunas dos mais ricos, né? No ano passado, mais 11% do volume e do número dos grandes milionários, mas não só, nós vemos as pensões as pensões dos nossos reformados são penhoradas, mas nós vemos aí desfalques imensos, né? De dimensão impressionante. E os bens das pessoas que fizeram os desfalques ou que ficaram com dinheiro não... Que tem estado vigorosamente a tirar notas durante do seu primeiro minuto, que comente. Antes de mais, cumprimentar, não tive a oportunidade de o fazer há pouco, mas cumprimentar agora em pessoa o Carvalho da Silva e dizer que aquilo que o Carvalho da Silva aqui nos traz é um conjunto de dados objetivos. Em primeiro lugar, é verdade que há uma redução do número de famílias que recebiam o abono de família. Essa circunstância, como o Carvalho da Silva sabe bem, resulta do anterior governo ter cortado o 4º e 5º escalão do abono de família, de ter introduzido a condição de acesso, a condição de recurso no acesso ao abono de família em várias prestações sociais do sistema de solidariedade. E só nessa decisão do 4º e 5º escalão foram afastadas cerca de 400 mil crianças. Em contraponto, eu posso dizer ao Carvalho da Silva que uma das matérias que mais nos preocupou e que a mim, enquanto fui Secretário de Estado, me preocupou e tive uma interação muito forte com a Confederação de Pais de Portugal, no sentido com o Dr. Albino Almeida, no sentido de se criar uma regra que permite que de 3 em 3 meses as famílias possam fazer uma reapreciação da sua situação, podendo aceder ao abono de família. O que é que acontecia antigamente? Uma família, no início do ano escolar, apresentava a declaração de rendimentos formal que tinha, que era o último IRS, que tinha 2 anos de diferença relativamente ao momento em que estava a apresentar o documento, quando, na verdade, a verdade formal era essa declaração de IRS antiga e a verdade material poderia ser uma situação familiar completamente distinta. Isso foi alterado, isso permitiu que várias dezenas de milhares de crianças pudessem ter, no último ano, ver a sua situação reapreciada com esta possibilidade. Dizer também que no âmbito do RSI é verdade que foram apertadas as condições de recurso, nomeadamente baixou-se o limite dos depósitos bancários que as
as pessoas poderiam dispor. Utilizou-se critérios no que diz respeito à disponibilidade de determinados valores para bens imobiliários e para bens mobiliários que as pessoas poderiam dispor para acederem ao rendimento social de inserção e, mais do que isso, como deve saber, um dos fatores fundamentais foi a circunstância de se ter detectado que cerca de 70 mil beneficiários do rendimento social de inserção nem sequer estavam inscritos nos centros de emprego, apesar de estarem em perfeita condição de saúde pessoal de poderem estar no mercado de trabalho. Eu só para terminar, se me fosse permitido este contraditório, se me permitisse das pensões, duas notas, porque eu acho que esta questão é muito importante. Carvalho da Silva introduziu aqui questões muito importantes. Sobre as pensões, duas notas. Em primeiro lugar, que durante 3 anos consecutivos este Governo aumentou as pensões mínimas em Portugal. Neste momento, estamos a falar de cerca de 1.200.000 pensionistas, pelo 3º ano consecutivo vão ver as suas pensões aumentadas. Estamos a falar no universo de 3.400.000 pensionistas, a cerca de 30% de pensionistas que vão ter esta situação verificada. Em segundo lugar, nós temos que dimensionar as coisas. O Carvalho da Silva trouxe aqui números que são muito importantes, que é, eu ouvi há pouco a notícia, quando estava a vir para cá, ouvi a notícia, que o valor anual das pensões penhoradas rondará os 40 milhões de euros ano. Nós estamos a falar de um valor total sobre o qual se faz este cálculo de 20 mil milhões de euros de pensões. Isto é, o percentual que nós estamos a falar é de 0,2% das pensões. E, portanto, do valor bruto pago em pensões. Portanto, são 20 mil milhões de euros que se pagam de pensões em Portugal e a informação, se está correta, o número que eu ouvi há pouco, são 40 milhões de euros que estão penhorados, estamos a falar de um percentual, de facto, residual. Não quer isto significar que eu fico feliz, pelo contrário, fico muito desassossegado e partilho das suas preocupações. A primeira questão a observar em relação a isso é que os portugueses são muito cumpridores. Nós, comparados com qualquer outro povo, mesmo do norte da Europa, as famílias portuguesas têm uma atitude perante a banca, perante os credores, que é de cumprimento em dimensão muito acima da média. Essa é a primeira questão. Ou seja, as pessoas fazem todos os sacrifícios para pagarem as suas dívidas. Mas o segundo aspecto a relevar é que não adianta... O Marco António Costa fez referência a aspectos pontuais que eu podia-lhe... Este não é o tema do debate, embora esta matéria seja... Podemos transformá-los, estou completamente disponível. Extraordinariamente positivo, porque o empobrecimento das famílias portuguesas, associado a uma redução dos salários e associado a uma ausência de proteção para a maior parte dos desempregados, está a colocar... Isso também não é verdade. A diminuição do subsídio de desemprego é impressionante. Mas não é verdade o número de proteção de desempregados. Muito mais de 50% dos desempregados, das pessoas que não têm trabalho, não têm subsídio de desemprego. É verdade. Não é por repetir que não é verdade que deixa de ser verdade. Os números são conhecidos. Isto cria uma... E quanto ao RSI indevidamente recebido? Que era uma das percepções que havia. Numa sociedade, que é uma percepção numa sociedade democrática há duas coisas em que não podemos cair. A primeira é o pressuposto que os pobres são tendencialmente malandros. Não podemos cair nisso. Não podemos falar dos 70 mil malandros, então? Não são malandros. São pessoas que não estavam inscritas nos centros de emprego. Mas dos 70 mil que recebiam o subsídio de inserção social... que não tinham... Não é nada disso, trabalhar. É que não tinham a sua condição devidamente regularizada, que é uma coisa totalmente diferente. Hoje há famílias... Portanto, não queriam entrar no mercado de trabalho. Hoje não é nada disso. Hoje há famílias que estão numa situação de carência gritante, pessoas sem emprego, mas que estão a viver com os seus pais e que veem os seus rendimentos retirados porque se considera o englobamento dos rendimentos das famílias sofreu alterações e leva a que os rendimentos por pessoa dentro de uma família sejam baixíssimos. Mas eu ia chamar a atenção
a diminuição da proteção no desemprego, os baixíssimos salários, a imigração da geração mais jovem, tudo isto está a colocar as famílias numa situação de ruptura muito grande. E em relação às pensões, há que referir isto. Dizer as pensões mínimas foram atualizadas, são uns euros. É uma coisa minúscula face. Mas foram. Sim, só que... Acima da média da inflação. É verdade. É verdade. Uns centavos, uns cêntimos neste caso. Uns cêntimos. Bem, é uma injustiça. Uns cêntimos. Nem parece seu isso. Diga os números que foram aumentados e eu digo-lhe quanto foi. Eu digo num ano, os aumentos... Num ano acima da inflação 0,3%, o que é 0,3% para rendimentos Carvalho da Silva, estamos a falar de numa altura... Posso? Desculpe. O que é 0,3%? São cêntimos. São cêntimos. Se quer ver e a generalidade das pensões... São cêntimos ou não são cêntimos? Não são cêntimos. Não, basta ver o que são 0,3% sobre pensões... Muitas delas de 280, outras de 300 e tal euros, outros de 400... Desculpe, mas não foi. Um ano foi 0,3%, outro ano... O total são cerca de 4, já ultrapassou os 4,1% nos últimos 2 anos. Mesmo 4,1% sobre 200... Não, o problema é que houve anos em que o Estado... Mas eu estava mesmo a terminar. Porque um dos outros problemas que o senhor não concluiu sobre o rendimento social de inserção, não concluiu sobre os casos... Eu conheço imensa gente que vive na miséria e que não tem rendimento social de inserção. Mas conhece muitos com atribuição indevida ou não? Como se sabe, o acesso aos direitos numa sociedade... Eu dizia há pouco, nós não podemos partir do pressuposto que os pobres são tendencialmente malandros e julgo que nenhum de nós quererá partir não é isso, obviamente. Mas a outra questão é que numa sociedade democrática há sempre comportamentos desviantes. Os recursos sendo escassos, não era melhor, em vez de atribuir a gente que está em condições, seguramente, e condições e idade de trabalhar, atribuir essas verbas a gente que não os pode trabalhar e que tem pensões de tais 200 e tal euros? Mário, o que nós temos hoje é centenas e centenas de milhares que querem trabalhar, não têm emprego. As pessoas imigram porque não têm emprego. O que eu conheço da generalidade das pessoas ficam desesperadas sem o emprego. Portanto, não vamos aqui resolver. É preciso uma política social equilibrada, com certeza. Mas eu dizia, um dos problemas, e não cheguei lá, é que as pensões da generalidade dos portugueses estão congeladas já há uma série de tempo. E as pensões da Caixa Geral de Depósitos agora descem mais uma vez. Vamos ver se há travões. Isto está a Dá-me licença de o contraditar. Com certeza. Sabe que durante muito tempo, em Portugal, houve governos, nomeadamente o anterior, que tratavam os pensionistas de 5 mil euros da mesma maneira que os pensionistas de 180 euros. E isso comporta uma injustiça relativa. Quando se congela pensões a pensionistas de 5 mil euros e a pensionistas das pensões mínimas... Permita-me uma observação. Deixe-me terminar, se me permite, que é o seguinte... Aquilo que este governo fez foi descongelar as pensões mínimas em Portugal. O Carvalho da Silva poderá sempre dizer que é pouco. É verdade. Se tivesse sido feito sempre por outros governos e se tivesse havido uma atualização permanente acima da taxa da inflação, porventura hoje estaríamos a falar de valores muito diferentes. Mas o que conta é que no momento de grande aflição financeira do país, este governo encontra espaço financeiro para atualizar a pensão a 1.200.000 pensionistas. Estamos a falar dos pensionistas das pensões mais baixas e estamos a falar de pensionistas que noutros momentos foram tratados como os pensionistas das pensões mais elevadas. Em segundo lugar, para Carvalho da Silva. Quando fala em pensões mais baixas, que montante é que estamos a falar? Estamos a falar de pensões de 180 euros ou 240 euros. E o aumento aí foi de quanto? Estamos a falar no total dos 2 anos de 4,1%. São cêntimos. Não são cêntimos. Não são cêntimos. No espaço são de 3 anos. 1.200.000 pensionistas que vêm o seu poder de compra aumentado acima do valor da inflação. Não é 4,1%. Nestes níveis são 4,1% nos 2 anos. Deixe-me só terminar uma coisa que é importante. Deixe-me só terminar uma coisa que é importante. Está bem? Há pouco falou das famílias. Eu gostava de lhe falar das famílias. Olha, foram lançados agora mais de 100 CLDS para o combate à pobreza infantil. Foram majorados os subsídios de emprego para casais desempregados ou famílias monoparentais com crianças a cargo. E relativamente às taxas de proteção, comparando coisas que são iguais, no primeiro trimestre de 2011, as pessoas inscritas nos centros de emprego
que estavam em subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego ou rendimento social de inserção, representavam 48% do total que tinham taxa de cobertura por estas 3 prestações sociais. No terceiro trimestre de 2013, esse valor subiu para 57,7%. Isto é, 57,7% das pessoas, em 847 mil inscritos, 489 mil tinham cobertura por uma destas vias. Portanto, Carvalho da Silva dizer que isto... E quantas perderam? Dizer que isto, estou-lhe a falar de valores absolutos, estou-lhe a falar de comparações, quando estamos a falar de números que aumentam a base, também significa que há pessoas inscritas, não é pessoas com acesso ao subsídio de desemprego. Dos inscritos nos centros de emprego, estamos a falar que havia uma taxa de 48% que tinha proteção social no primeiro trimestre de 2011 e hoje estamos a falar de uma taxa de 57,7%. Não pode misturar o subsídio de desemprego com com proteções sociais mínimas. Uma coisa não tem relação Carvalho com da Silva, estou a comparar coisas iguais em 2 trimestres diferentes, no primeiro trimestre de 2011 e no terceiro trimestre de 2013. Sinceramente, sabe qual é a minha preocupação ao trazer isto aqui hoje? É que, objetivamente, não sou eu que digo, eu referi a um relatório, como disse, do Observatório da Família e das Políticas da Família, que é muito duro e que chama a atenção que, em contrapartida, que o apoio às famílias está a diminuir. Os dados estatísticos que está a apresentar, de 800 e tal famílias ficaram pelo menos com uma proteção, mas quantas perderam? Quantos direitos as pessoas perderam nesta caminhada? O que nós vemos, e este observatório também chama a atenção, é para isto. O que está a aumentar, sabe o que é? E eles dizem-no. São as cantinas sociais, são as refeições oferecidas pelo Estado para a sobrevivência, mas nós, e eu julgo que queremos todos, é preciso mesmo meter a mão nisto. Nós não podemos permitir que neste país se esteja a viver com tanta pobreza, neste país que as famílias estejam a ser desestruturadas, profundamente desestruturadas, como uma das marcas mais acentuadas, mais perigosas do outro problema. Quer começar nas causas, Carvalho da Silva. Reconhece que a circunstância... Costa, não podemos recuar muito. Não, é só dizer uma coisa. Porque como tem que sabe, um isto é consequência do endividamento excessivo que o país viveu, quer a nível de famílias, quer a nível do Estado, que levou à situação de, em 2011, termos ficado na bancarrota. E muitas das medidas foram tomadas pelo anterior governo, antes de maio de 2011, e pelo atual governo. Pelo anterior governo foi para contrariar. 2 minutos e eu vou ter que vos pedir um comentário. Manuel Carvalho da Silva, notícia de última hora, o Tribunal Constitucional declarou a constitucionalidade, portanto, deixou passar, aprovou o diploma que fixa em 40 horas semanais o trabalho na função pública. Estamos a viver um processo de retrocesso civilizacional e o Tribunal Constitucional está sujeito a ele também. E é lamentável, mas é assim, nós estamos a assistir aumentos de horários de trabalho, formais ou informais. Estamos a assistir a um cavar de desigualdades na sociedade e o que vamos ter é uma situação de agravamento do desemprego em resultado destas políticas. Tudo está a encaminhar-se para continuar a agravar-se o desemprego e a não termos o que é fundamental no país. Estamos a falar, é preciso recordar que é uma convergência entre o sistema público e o sistema privado relativamente ao horário de trabalho. O que se chama convergência é uma harmonização no retrocesso. O Carvalho da Silva, é uma questão de semântica, mas objetivamente é isto que está a acontecer. Em segundo lugar, objetivamente o que o país está a viver é um ajustamento que decorre de um conjunto de erros que foram praticados durante vários anos de governação, em que o Carvalho da Silva, como sabe, por exemplo, antes das eleições de 2009, foram aumentadas muitas prestações sociais, queimou-se 2 mil milhões de euros de saldos da Segurança Social com essas políticas expansionistas antes do ano 2009 e das eleições autárquicas, legislativas e europeias que se verificam nesse ano, e a seguir o Estado retirou muitas dessas medidas. Estou-lhe a dar o exemplo das majorações no abono de família, estou-lhe a dar o exemplo da majoração de subsídios de emprego, e aquilo que importa é que haja uma política que seja estruturada e que seja... é parte desta medida? É uma política estruturada, com realismo. Nós temos de ser realistas na forma como conduzimos como conduzimos o país. À função pública. Vão dar mais esta medida vai dar mais umas dezenas de milhares de desempregados, vai dar aso a uma dinâmica regressiva, aquilo a que se chama
convergência neste momento não é mais do que uma dinâmica de harmonização no retrocesso, em que se usa, como o Marco António Costa agora estava a dizer, em relação às pensões, não é? Fala logo em pensões de 5 mil euros. As pensões de 5 mil euros são uma minoria e não devem ser tratadas em pé de igualdade. 3 mil euros, 2 mil euros, 1.000 euros, 500 euros. Mas sabe uma coisa? A base é que as mais pequenas eram congeladas. A diferenciação na atualização das pensões já vem de há muito tempo. Não é de agora. Encerrar o programa. Esta discussão é muito interessante. Sim, mas sabe qual é o problema? É para os dados objetivos do Carvalho da Silva não consegue contradizer. Não são os dados objetivos, é a vida das pessoas. Vamos conseguir reunir novamente aqui no Jornal das 9. Muito obrigado. E muito obrigado por ter vindo a esta sua primeira impressão deste debate. Como sabe, grande parte dos membros do atual governo eram membros do painel do Jornal das 9. Portanto, que isto seja... Eu faço o caminho contrário. Bem-vindo, de qualquer modo. Manuel Carvalho da Silva, foi como sempre um prazer tê-lo aqui. Muito boa noite. Já a seguir, Paulo Garcia com o seu dia seguinte. Até amanhã.